E o diabo, ele sabe como nos seduzir. E aqui havia uma jovem que vinha dia após dia, clamando, exaltando a Deus através daqueles jovens. Mas na verdade, não era. Era o quê? Era um demônio que estava ali agindo naquela jovem. E Paulo repreendeu aquele demônio. Por quê? Não vinha de Deus. Aquilo era o diabo, querendo exaltar demais aqueles servos. E ele rapidinho repreendeu. E a gente tem que buscar isso para a nossa vida. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Fala assim, amém? Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual adivinhando dava grandes lucros aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, já perturbado com aquela situação, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Tu vê, era algo que não foi no mesmo dia que Paulo se ligou, mas na primeira vez que aquela jovem veio exaltando, eis aí o servo do Deus Altíssimo que vos anuncia o caminho da salvação. Aquilo não desceu bem. E foi o segundo dia, depois de dias, isso se repetiu por muitos dias, e ele não estava aceitando aquilo. O Espírito Santo estava mostrando para ele que aquilo não era de Deus, não era a exaltação de Deus, era o diabo que estava ali por trás daquela jovem, querendo exaltar aquele jovem como servo do Deus Altíssimo, para entrar, a soberba. E às vezes vem, e aí é um grande homem de Deus, e vai, e às vezes a gente recebe aquele elogio e enche o nosso ego. Aleluia. Aí a gente já saiu, o capeta é sujo, irmão. Ele entra, é na ganância, é na soberba, é na prostituição. E a soberba é que tem derrubado muitos homens de Deus, a vaidade. E tem e o irmão fica todo cheio de si. Aí Deus vai lá, glória a Deus, Paulo estava o quê? Ligado. E Deus mostrou para ele que aquela exaltação era o quê? Era o demônio que estava por trás daquilo. E ele repreendeu. E através daquela repreensão, ele até foi preso, chicoteado. Por isso nós precisamos ter o discernimento do Espírito, porque a nossa luta não é contra o nosso irmão, a nossa luta é contra o diabo. A palavra do Senhor diz lá em Efésios que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Então, por isso que a gente tem que estar buscando, porque o diabo vai levantar pessoas contra a nossa vida. Mas às vezes a gente fica o quê? Com raiva da pessoa e sai da direção. E não tem essa não, pode ser o Papa, o apóstolo, quem quer que seja, irmão. O diabo sempre vai vir, mas ele vai vir através do homem, para nos tirar da posição. Mas quando a gente está ligado no Senhor, a gente consegue discernir quando é o diabo, quando não é o diabo. E a gente repreende, está repreendido. E vê uma palavra contrária e está repreendido. A gente não fica com raiva do irmão. A gente repreende aquele demônio que está usando o irmão. Vamos abrir a palavra de Deus lá na carta aos Efésios. Todo mundo conhece essa palavra, vem? Efésios 6:10. Por isso que nós temos que estar buscando as coisas do alto. Porque só quem se reveste da armadura de Deus consegue discernir entre o bem, entre o mal, entre as coisas corretas e aquilo que não é correto, entre os manjares do diabo. Lembra José? José era o quê? Era um servo fiel a Deus. E José estava lá, na prova, como muitos jovens aí, na prova. Eu sou casado, não estou na prova, mas tem muitos jovens que estão o quê? Na prova. O que acontece? O capeta manda o quê? Um prato de lentilha. Aí manda aquele filezinho para você. Todos estão entendendo? Só que aquele que está ligado, ele não vai dar lugar à carne, vai saber discernir que aquilo ali é uma pombagira que está ali por trás. Vem uma mulher bonita te seduzindo, vem uma situação para você sair da posição e você discerne, está repreendido em nome de Jesus. Amém? Por isso nós precisamos. O irmão não, Pois
perdeu a bênção estava pertinha, aí perde a bênção de bobeira, por causa do pratinho de lentilha do diabo, porque não tinha o discernimento de espírito, não conseguiu discernir que aquela loira que apareceu, aquela morena, sei lá, ou outra situação, ou uma facilitação, ou um dinheiro mole, veio do diabo para te tirar da presença de Deus. Amém? Alguém? Não, vamos ler, né? A gente não está na sala de aula, né? Eu estou muito acostumado a dar discipulado em família, então sempre alguém lê, mas vamos ler aqui. Amém? Todos acharam? Efésios 6, 10. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Por quê? Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, deste século tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer o quê? Firme, inabalável. Porque o dia mau vai vir, mas aquele que tem um discernimento, ele sabe que a prova que ele vier passar, que o problema que ele vier passar, é o que? É passageiro. Ele vai passar tranquilo. Mas quantos que passam? Vence uma grande luta depois da luta. Glória a Deus. Ô irmão, vai passar uma prova tremenda. Daqui a pouco, quando vem o refrigério, irmão, o dia mal passa, o irmão não aguenta ficar firme. As forças vão embora. Então a gente tem que ter o discernimento de espírito. Porque a tua luta não é contra o teu irmão, não é contra o teu companheiro, a tua luta é contra o diabo. Se alguém está se levantando contra a tua vida, ora, entrega a Deus. Eu tenho tido prova disso. Recentemente se levantou lá no meu trabalho um abençoado. Irmão, quase que eu perdi a bênção um cão abençoado. Quase que eu saí, quase que eu perdi a minha bênção. Meu Deus. Quase que eu saí do céu. Olha que eu já, não tem essa não pode ter 500 anos de igreja, pode ser pastor, presbítero, diabo, ministro de louvor, quem quer que seja, irmão. Mas ali, aí você não está repreendido. Se você é obra do diabo, toma a frente, vai quebrando. Irmão, e Deus trata. Mas aí é o problema, que a gente às vezes, Deus está mostrando, mas a carne está berrando. E aí para você agir o quê? Na carne. Mas a palavra do Senhor fala que os verdadeiros discípulos de Cristo, eles fazem o quê? Negam a sua carne. Negam a si mesmo. Tomam a sua cruz e seguem o quê? A Cristo. A carne vai berrar, irmão. Mas a gente vai o quê? Não, Senhor, mortificar as obras da carne. Então dizer não à tua carne, você vai estar falando o quê? Vai estar glorificando o Senhor. E o diabo vai ser envergonhado, ele vai vir, vai te esculachar, irmão. Tu vai passar, a gente vai passar como um mané, sabe? Já viu aquela situação que tu sai como um mané, sabe? Um otário, assim na linguagem do mundo, um otário. Alguém tá me entendendo, né? Fica falando nenhum, desapaisado das gírias aí. Um otário. Aí tu sai, mas você glorificou a Deus. Aí você sai como bravo. Irmão, o diabo está ali, olha lá, consegui tirar o varão valoroso da comunhão. Você não, Senhor, isso é um cão, está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Aí você, fez a vontade de Deus, negou o teu eu, a tua vontade, Deus vai lá e age, muda o quadro, transforma a situação, e Deus trata daquele. Deus vai lá, e dá um aperto e trata, mas esse é o problema. Por isso que nós precisamos, a cada dia, estar em comunhão com o Espírito Santo. Porque o discernimento do Espírito só vem quando a gente está o quê? Em comunhão. Aleluia. Se eu estou na carne, irmão, eu não vou saber discernir. Eu não vou saber discernir quando vem umas oportunidades, até um sonho que você deseja. Que a palavra do Senhor fala o quê? Agrada-te do Senhor, Ele concederá o quê? O desejo do teu coração. Mas o diabo sabe o desejo do teu coração. Ele sabe. Só que o tempo de Deus é diferente. E Ele vai criar situações para você, achar que é de Deus.
Tudo a gente tem que estar pedindo confirmação a Deus. Um amigo meu tinha um sonho de montar um negócio. Deus prometeu. Se Deus prometeu, irmão, Deus vai cumprir. Se Deus prometeu algo na tua vida, Deus vai cumprir, irmão. O Senhor, a palavra de Deus diz o quê? Lá em Números: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele falaria e não confirmaria? Se Deus fala, irmão, Deus vai fazer, vai confirmar. Aí o irmão queria um negócio, era o sonho dele. Aí apareceu um primo do cão, macumbeiro, católico, era tudo que não presta. Aí, pô, o irmão está na presença de Deus. Aí aparece um abençoado que está totalmente fora da presença de Deus. Só que o irmão veio, né? Meu primo, eu vou abrir um negócio. Tu entra com o teu conhecimento que eu vou entrar com dinheiro. E o irmão, era o desejo do irmão, né? E ele, falei, irmão, vamos na palavra? A palavra do Senhor fala do jugo desigual. Mas Deus pode usar o ímpio para te abençoar, irmão. Entendeu? Deus pode usar o macumbeiro para te abençoar. Deus é Deus. Lembra Faraó? Deus usou o Faraó para abençoar o povo dele. O povo estava oprimido, sofrendo. Deus ali o quê? Endureceu o coração de Faraó, permitiu vir todas aquelas pragas, amoleceu o coração de Faraó e o povo saiu como? Cheio de bênção, né? Saiu do cativeiro, mas saiu cheio de presente. Deus pode fazer isso. Irmão, vamos na palavra. Aí, e pediu uma confirmação, era só não. Aí daqui a pouco apareceu uma profeta e disse: não, vai que eu sou contigo. Mas a vontade do irmão era ouvir um sim. Mas Deus estava falando não. Ah, o irmão queria o quê? Um sim. Esse é o problema. Por isso que às vezes a gente vai ter que dizer não para o nosso eu. A gente quer um sim de Deus e naquela hora não vai dizer não. Ah, o irmão foi lá e fechou a sociedade. Se é Deus, irmão, Deus vai abençoar. Aquele negócio, irmão, que tinha tudo para arrebentar. Imagina algo assim que não tem como não dar errado. Ô irmão, até eu fiquei tremendo na base quando o irmão chamou para ouvir o negócio. Seu Jesus, olhei aquele negócio, monstruoso aquele negócio. Mas a palavra do Senhor diz isso. Aí quando eu vi lá o altar de Baal, eu falei, poxa, sabe? Tipo assim, triste pelo irmão. O irmão estava tão cego que ele não estava e foi. Irmão, o irmão está num perrengue até hoje. Por quê? Ele não discerniu. E Deus usou várias pessoas para falar para ele. Mas ele não estava o quê? Ligado. Enquanto ele não soube discernir a voz de Deus com a voz do maligno. E foi lá e fechou, irmão. E a casa dele caiu por causa disso. Ele está a ponto de perder a casa, ó. Se arrependeu e Deus começou a levantar ele de novo. Mas aí apareceu outra oportunidade. Não vai arriscar de novo. Aí irmão, vai arriscar de novo. Foi lá, mano. Misericórdia. O Senhor está sempre nos dando a chance. A gente, não, vou. Irmão, Deus está te mostrando. Ele está, só que às vezes a gente está sem o quê? O discernimento. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios que existe caminho que aos olhos dos homens que parece caminho que direito, caminhos bons, mas o seu fim é o quê? Caminho de morte. A pessoa não consegue discernir que aquele caminho vai levá-la à morte. A morte está lá na esquina esperando ela, mas ela não consegue discernir. Por quê? Ela está cega, está sem comunhão com Deus. E você, se você verdadeiramente está aqui, buscando transformação, mano, sabe que Deus não te trouxe aqui por acaso. Vários motivos devem ter te trazido para cá, mas foi Deus que permitiu você chegar aqui com um propósito. E Deus quer te dar o discernimento para você nunca mais ser enganado pelo diabo. O diabo, ele quer nos enganar, irmão, e vem com os pratos de lentilha. E justamente quando a gente está mais na prova, ele vem com aquela bandeja. Pô, a gente às vezes treme até na base. Senhor, mas aí não, Senhor, a tua palavra diz isso, está repreendido o capeta. E ali, ó, aí Deus vai lá e desmascara que é o diabo que está aí por trás. Então, por isso que é muito importante o discernimento de espírito na nossa vida. Vamos ver um exemplo? Vamos lá para o livro de Reis.
e outro não servia. 1 Reis 22. Um era Acabe e outro era Josafá. 22. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Aqui a história é longa, mas eles fecharam a sociedade para ir numa guerra. Só que Acabe tinha vários profetas a favor dele. E todos os profetas afirmavam que ele venceria a guerra. Mas Josafá, que serviu Deus vivo, aquilo não estava descendo redondo, né? Não tem aí o comercial do redondo, que todo mundo conhece? Não estava descendo bem. Isso não estava batendo. Olha só o que diz. Capítulo 22. 3 anos se passaram sem haver guerra entre Síria e Israel. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse-lhe o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa? Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Disse Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Olha a primeira coisa que o homem de Deus faz. Ele já estava errado em ir para aquela guerra. Que ele servia ao Deus vivo. E Acabe servia quem? A Baal. Todo mundo conhece dessa história. Que era esposo de Jezabel. E ali, ele foi numa guerra. Primeira coisa que ele fez: vamos consultar o Senhor. Vamos consultar a Deus, vamos orar a Deus. Ele queria uma confirmação para saber se aquela sociedade era de Deus. Ele já estava fechando uma sociedade, um negócio, sabe, de guerra. Aí olha o que acontece no versículo 5. Disse Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhe disse: irei a peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? Eles lhe disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para que o convidemos? Baal tinha um monte de profetas falando aquilo que ele queria ouvir. Às vezes o capeta vai te falar aquilo que você quer ouvir. Aí Deus vai trazer um profeta dele que vai descer a lenha, né? Descer o cajado e tu... esse irmão está pegando pesado. Mas vai falar o quê? A verdade. E às vezes a verdade dói, né? A gente não gosta de ouvir a verdade, que a gente tem que consertar, tomar posição. E aqui, irmão, todo mundo, aquele monte de profeta falando aquilo que o rei queria ouvir. Que ele ia e venceria. Mas Josafá, aquilo não estava o quê? Descendo bem. Ele não estava vendo aquilo como de Deus. Aí falou o quê? Vamos consultar um profeta do Senhor, um profeta verdadeiro. Por quê? Esses profetas são profetas de Baal. Aí vamos chamar quem? Micaías. Só que todas as palavras que Micaías falava para Acabe era só o contrário, porque ele vivia errado. E às vezes ele estava todo errado, adorando a Baal. E Micaías descia a lenha dele. Mas Josafá, mesmo tendo ouvido o que o profeta Micaías, aqui o contexto para você ler, porque é longa que a história. Mesmo ouvindo o que Micaías falou, ele decidiu ir para a guerra. E Acabe armou uma situação para ele. Mas Deus, mesmo assim, teve misericórdia dele. Como Deus teve misericórdia da tua vida, não? Mesmo sabendo que aquela sociedade, aquele fechamento, era de morte. Não era de Deus, mas como Deus teve misericórdia. Aleluia. E mesmo assim, aí lá na prova, no meio da guerra, Josafá clama ao Senhor. E Deus envia o livramento. E Deus vai lá e socorre
E Josafá, ele estava vendo que aquilo não era de Deus. E o profeta de Deus falou, mas ele já tinha feito o quê? Fechado a sociedade, irmão. Então ele saiu o quê? Da direção de Deus. Por quê? A palavra do Senhor fala do jugo desigual. Entendeu? O jugo desigual. Não tem como a luz ter comunhão com as trevas. Se eu sou de Deus, irmão, eu só tenho um amigo ímpio, irmão. Pode. Se eu sou de Deus, eu tenho que colar com aquele que é de Deus, irmão. Amigo meu é aquele que faz a vontade de Deus. Pode estar na igreja, irmão. Se não está na posição, irmão, Pai do Senhor, trato bem, mas... Entendeu? Porque a árvore se conhece o quê? Pelos frutos. Aí está aqui na fundação, aqui tu sabe aquele que é de Deus. E aquele que ainda não está como servo de Deus. Aí tu vai fechar com quem? Tem que fechar com aquele que é de Deus, irmão. Que está aqui mostrando ao Senhor. Que está aqui, aquele que não quer, você vai orar, vai ajudar. Mas tu não vai fechar com ele. Como Josafá com Acabe. Ele primeiro o quê? Fechou a sociedade. Fechou a sociedade e contraria o quê? A palavra de Deus ia abençoar. Deus não ia abençoar. Já fez algo errado, Deus vai abençoar. Deus não vai abençoar. Aí foi lá, consultou a Deus. E Deus falou que não ia ser bem sucedido. Mas ele decidiu aí. Deus teve misericórdia dele, mas não abençoou aquela situação. Quantos não se veem como Josafá? Por quê? Não tiveram discernimento. Mesmo Deus falando várias vezes, né? Lembra quando a gente estava no mundo? Irmão, esse cabelo é para você, isso aí é coisa do capeta, para te ceifar. Mas a gente não. E estava lá, né? Mas decidimos, e Deus fala, né? A gente vê lá. Aí lá na frente, irmão, por isso que a gente precisa do quê? Do discernimento. Aleluia. Amém? Então quando a gente erra, irmão, a gente já perde o quê? O discernimento. Quando a gente faz algo contrário à vontade de Deus, irmão, não adianta. Tu pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Josafá era servo de Deus, mas foi para a guerra e quase morreu. Por quê? Porque desobedeceu. Fez aquilo que a palavra de Deus mandava ele não fazer. Servir, fechar com as outras nações, com pessoas que serviam outros deuses. E ele fez aquela sociedade. E Deus não abençoou. E ele conhecia a verdade. E às vezes a gente está ali, e a gente até conhece, né? Aí tu vai pregar, não, irmão, eu conheço a palavra. Mas está sem o quê? O discernimento. Não? Está lá fazendo a obra do diabo, conhece a verdade, mas não está discernindo que aquilo ali vai te ceifar, que aquilo ali vai nos ceifar, que aquilo ali é do diabo. Mas a gente está o quê? Não consegue discernir. Por isso que a gente precisa do quê? Do discernimento de espírito. Aleluia. Buscar no Senhor. E esse dom só se manifesta o quê? Em comunhão. Amém? Em comunhão. Com Deus não adianta, irmão. Sem comunhão com Deus nada flui. Deus pode até usar o quê? Pela misericórdia da vida, que está ali, mas não vai fluir. A gente vai ser enganado. É o trabalho. Quando a gente está na direção de Deus, a gente às vezes até quer fazer a nossa vontade, mas Senhor, faz a tua vontade, que a tua vontade prevaleça. E Deus não permite aquilo que a gente quer fazer, tipo assim, que é a nossa vontade. Não nada errado. É com relação a ter eu estava pedindo a Deus uma porta, comentei até com os irmãos aqui. Irmão, estou querendo sair da minha área e estava pedindo a Deus, ó, e tinha uma porta, irmão, que era aquela porta. Imagina que, tipo assim, poxa, Senhor, é essa aí. Mas Senhor, só abre aquela que for da tua vontade. Aleluia. Mas a minha vontade era aquela. Irmão, arrumei até pistolão, irmão. Arrumei até o QI, né? E o QI morreu, irmão. E o QI morreu. Aí arrumei lá o padrinho guardou lá na igreja que trabalhava lá para me dar uma indicação. O irmão morreu. Que isso, Senhor? Aí arrumei lá os convidados que tinham conhecimento lá para mim e nada, mano. Aí prevaleceu o quê? Mas eu orei. Senhor, a tua vontade é soberana na minha vida. Confirma a tua vontade. Mas não era a que eu queria. A que eu queria mesmo era aquela. Mas Deus só permitiu o quê? Lembra o Senhor Jesus Cristo? Senhor, Pai, se possível for, faça de mim o quê? Este caso. Todavia não seja feito o quê? A minha vontade. Irmão, a vontade de Deus para a nossa vida